Era 2018 e o então governo de Michel Temer legalizou o mercado de apostas no Brasil. Terminavam ali os mais de 50 anos de proibição do setor. A lei determinava que as bets seriam uma nova modalidade de loterias e que entre 2019 e 2022 o governo federal tinha a obrigação de regulamentar a atividade. Só que isso não aconteceu durante os anos Jair Bolsonaro. Pelo contrário, sem regras claras, estima-se que 2.000 empresas entraram no mercado brasileiro. E a regulamentação tão necessária viria apenas em dezembro de 2023, já no governo Lula. O presidente Lula sancionou parcialmente a lei que regulamenta e prevê uma taxação sobre as apostas esportivas online, o que inclui jogos virtuais esportivos e não esportivos, como os cassinos e os bingos na internet. Só vão poder operar no Brasil as empresas de apostas autorizadas. Os sites, eles vão ter que ser todos hospedados no Brasil com o domínio .bet.br. As empresas vão ter que ser credenciadas pelo Ministério da Fazenda e pagar uma outorga. Os sites devem ter travas para apostadores e deixar claro os possíveis impactos psicológicos do abuso do jogo. O meio de pagamento para os apostadores são débito, Pix, TED e também cartão pré-pago. Um mercado que movimenta uma montanha de dinheiro. O Banco Central calcula que de janeiro a agosto desse ano, mais de 24 milhões de brasileiros fizeram isso usando o Pix, gasto total de 160 bilhões de reais durante o período. Só no mês de agosto, 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família realizaram apostas desse tipo. Juntas, essas pessoas gastaram cerca de 3 bilhões de reais. Ao longo de 2024, o Ministério da Fazenda assinou diversas portarias com novas regras. Segundo o SIGAP, o Sistema de Gestão de Apostas do Ministério, quase 200 empresas entraram com pedido de regularização. E a partir desta terça-feira, 1º de outubro, quem não se cadastrar vai começar a sair do ar. Tem cerca de 500, 600 sites de apostas que vão sair do ar nos próximos dias, porque a Anatel vai bloquear no espaço brasileiro o acesso a esses sites. Então, se você tem algum dinheiro, né, em casa de aposta, peça a restituição já, porque às vezes o valor fica bloqueado lá para você apostar mais. Então nós estamos já avisando todo mundo, exigir da casa de aposta o dinheiro que você tem depositado lá. E a partir de 1º de janeiro de 2025, o governo promete aplicar sanções às plataformas que não seguirem as regras brasileiras. Uma verdadeira corrida contra o tempo para regular esse mercado. E é uma atividade que movimenta uma parcela da economia brasileira e mundial, mas tem de ser regularizada, tem de ser regulamentada. Você tem 3 etapas. Primeiro, a regularização. Segunda etapa, a questão econômica, porque o endividamento elevado que esse tipo de jogo está provocando no país acaba tendo impacto negativo na economia brasileira. O terceiro ponto, que eu acho o mais importante, cuidar das pessoas que apostam. E aí tem que entrar o Ministério da Saúde, tem que entrar de acompanhar CPF por CPF, quem está gastando mais, está se endividando. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é a regulamentação das bets. Um episódio para entender as novas regras em vigor e o que ainda falta ser regulado. Minha convidada é Ana Flor, colunista do G1 e comentarista na Globo News. Terça-feira, 1º de outubro. Ana, eu quero começar te pedindo para explicar para a gente o que muda a partir desta terça-feira na regra das bets. O que acontece a partir dessa terça-feira, segundo o Ministério da Fazenda, é que vai iniciar o processo de bloquear uma série de empresas que são consideradas irregulares. Por que elas são consideradas irregulares? Porque elas não solicitaram, estão no ar, funcionando com apostas de todo tipo, esportiva e não esportiva, e não solicitaram uma outorga, uma licença para o Ministério da Fazenda. A gente estimava entre 70 e 80 empresas entrando no Brasil quando houvesse esse prazo. No dia 20 de agosto entraram 113 empresas, pediram para serem regularizadas no Brasil.
sendo obrigadas a ter sede no Brasil, pagando 30 milhões de reais e apresentando muito documento, muita certidão. E é só a partir disso que, primeiro, elas estando no Brasil, a gente vai poder fiscalizar e vai poder punir quem não fizer conforme a política pública. E também, com essa demonstração de documentação, a gente vai separar o joio do trigo. Essa é a primeira regra. Outras regras o governo vai discutir nos próximos dias. Na quarta-feira, o presidente Lula deve ter uma reunião com ministros em que vão decidir questões delicadas. Uma decisão muito delicada: vai ser possível pagar apostas com o cartão do Bolsa Família? Por que isso está em discussão hoje? Porque há quem defenda que não dá para usar o dinheiro que o governo repassa para benefício social para apostar, mas tem gente que fala, olha, a natureza desse programa é a pessoa ter o dinheiro e fazer o que quiser com ele. O governo federal está analisando uma forma de proibir que dinheiro do Bolsa Família seja usado em apostas online. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, disse que o objetivo é a proibição total. Só em agosto, 5 milhões de beneficiários gastaram 3 bilhões de reais com as bets. Então, são decisões bastante delicadas, mas a chave do bom funcionamento de todo esse sistema vai estar na regulação, que ainda é um processo que vai começar a partir de agora. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que cerca de 600 sites de apostas online vão ser banidos do Brasil nos próximos dias. São sites que ainda não pediram autorização para funcionar no país e vão ser bloqueados pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. O ministro também defendeu a proibição do cartão do Bolsa Família e do cartão de crédito como formas de pagamento. Tem quem defenda cada um dos lados. Qual é o nível de intervenção do governo na vida das pessoas, inclusive aquelas que recebem programas sociais? Mas é importante dizer que mesmo dentro do governo, apesar de todos esses números que assustam, os números, por exemplo, divulgados pelo sistema financeiro, os números divulgados pelo Banco Central de jogadores, dentro do governo há quem veja os números que estão surgindo como uma parte da chamada economia subterrânea que está vindo à tona. Então, já era dinheiro gasto e que está passando a aparecer agora nos números oficiais por meio da regulação, por meio desse controle de transferências de recursos via Pix, enfim. O Banco Central calcula que de janeiro a agosto desse ano, mais de 24 milhões de brasileiros fizeram isso usando o Pix. Gasto total de 160 bilhões de reais durante o período. Vale lembrar que os números podem ser ainda maiores porque o levantamento não considerou pagamentos por cartões, só via Pix. Então, a dúvida hoje do governo, e que vai caber ao presidente da República bater o martelo, é o quanto o governo pode decidir sobre a vida e o gasto de quem recebe programa social, especialmente aqui a gente fala do Bolsa Família, mas BPC também, porque inclusive apesar de muitas mulheres receberem o dinheiro, quer dizer, na mão das mulheres, elas também jogam. Se a gente olhar lá nos dados do Banco Central, elas também jogam e muitas vezes pode ser com algum dinheiro que sobra. Outro ponto que eu acho importante a gente ressaltar é que a regulamentação vai garantir também, o nível dela vai garantir que boa parte desses recursos voltem, porque nos países onde há forte regulamentação, 95% do dinheiro volta para a economia, ou por meio de prêmios, ou por meio de impostos, enfim, arrecadação e outros recursos. Então, quando isso acontece, o dinheiro, de alguma forma, volta para a economia. É claro que a gente fica muito assustado com o que a gente vê em números de gastos, especialmente famílias de baixa renda. Não, sem dúvida nenhuma, até porque uma dívida destrói qualquer família, né? A de baixa renda em particular, porque não tem meios de pagá-la, e a de alta renda também, né? Quantas histórias a gente já viu, quantos dramas a gente já viu de pessoas que perderam tudo, ou o pouco que tinham, ou o muito que tinham, né? E isso é parte da regulamentação, viu? Que uma das coisas que o governo está estudando e deve fazer, porque já se faz em outros países, é monitorar CPF. CPF que ganha muito, porque isso pode ser um indício de lavagem de dinheiro, e CPF que sempre perde.
ou perde muito, porque pode ser uma pessoa que está ali trazendo uma dificuldade para a família, endividamento. Um dado que eu ouvi hoje ao longo do dia de pessoas que conhecem esse mercado fora do Brasil é que essa questão de ter que comunicar alguém da família que saiba se a pessoa joga ou não, isso é algo que não é usual. Então, esse foi um ponto crítico, apesar dos muitos elogios ao anúncio feito pelo ministro Fernando Haddad nessa fala, defendendo a regulamentação que a gente ouviu. Agora, Ana Flor, essas regras valeriam só a partir de 2025, mas de repente o governo resolveu antecipar. O que aconteceu? O que o governo julgou na hora de tomar essa decisão? Sem dúvida, foi um baita susto com a repercussão dos números, tanto do Banco Central como de instituições de mercado, mostrando o quanto está se gastando com bets, o quanto os brasileiros estão apostando em sites, em geral, inclusive muitos irregulares, muitos clandestinos, inclusive. Quer dizer, o fato de não se ter feito uma regulamentação até agora ajudou a trazer a proliferar o número de empresas que oferecem esses jogos, mas a gente não sabe se estão devolvendo o que deveriam devolver. Essa é uma grande preocupação. Hoje, o mercado que domina o grosso das apostas, 21 bilhões em apostas, são das bets irregulares. Elas nem se apresentam como bets, elas estão cadastradas como qualquer outra coisa. Pode dizer que é um salão de beleza e, na verdade, é uma bet. Nós iremos divulgar no dia 1º uma lista de todos os sites de apostas que estão no período de adequação. E apenas esses sites estarão legalizados neste momento de atuar nessa fase de adequação. A regulamentação, ela separa quem são empresas de apostas de pessoas que estão usando a aposta para outra coisa. É papel do Estado regular esse primeiro grupo das empresas para que elas prestem um serviço cumprindo regras, e é papel do Estado também, na outra ponta, coibir a atividade criminosa. Mas são números assustadores, sim. Agora, quero trazer o que muitos especialistas têm dito, que existe hoje a chamada economia subterrânea no Brasil, que rodaria em torno de 20% do PIB, com jogos ilegais, jogos em que não há rastreabilidade. A gente sabe, jogo do bicho, enfim, bingos irregulares, e que uma parte disso pode estar se tornando agora visível por conta dessa rastreabilidade das bets. Então, ainda é cedo para a gente saber, segundo os especialistas, se as pessoas estão recebendo mais dinheiro e usando parte disso para jogar, se as pessoas estão deixando de comprar comida ou bens básicos para jogar. Então, isso seria muito preocupante. E também se vai afetar outros setores da economia. Esses dados ainda não são bem claros. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com a Ana. Muita gente tem falado já há muito tempo sobre a necessidade de regulamentação. E eu queria que você nos explicasse, eu acho que você já deu aí algumas pistas. A da arrecadação, por exemplo, é uma pista super boa, do porquê é tão importante regulamentar. Primeiro, porque é um setor onde pode ter muita lavagem de dinheiro, crime organizado. E no momento em que a empresa tem autorização para atuar no país, ela tem sede no Brasil, representante legal, CNPJ no Brasil, então ela é rastreável, é possível encontrá-la. Depois, ela vai cumprir a regra. A regra é devolver em torno de 95% a 97%. Isso é o que acontece nos países com alta regulamentação desse setor de bets e jogos. Então, ela vai devolver isso, como a gente estava falando, em termos de prêmio ou mesmo em termos de impostos. Se não, vira terra de ninguém. A pessoa coloca o seu dinheiro num site de apostas e não sabe nem se a empresa está cumprindo o prometido. Então, a pessoa tem que saber que ela vai jogar e que ela vai ter uma chance tal de ganhar ou não, que o dinheiro dela, que ela transfere para lá, vai estar lá e ela vai poder também pedir isso de volta.
Tudo isso só é garantido ao próprio consumidor de jogos se essa empresa tiver dentro da regulamentação, tiver pago uma outorga. Existe esse fator também de arrecadação, mas que não poderia ser a primeira meta do governo, arrecadar simplesmente, porque é muito mais complexo do que isso. Você tem problemas de saúde envolvidos. As bets que vêm trazendo também um debate importante nesse instante sobre saúde mental. Então, um processo de autorização, por si só, ele já traz uma garantia de que esses casos mais extremos de problemas de saúde, de problemas de endividamento, que normalmente são associados com esses grupos, seja banido do mercado. Então, na regulamentação, também estamos impondo regras para essas empresas que vão prestar o serviço. Então, nós temos aqui regras de monitoramento desses apostadores, para entender qual que é o perfil desse apostador, para entender qual que é a capacidade dele de tempo de tela e de volumes financeiros que ele pode gastar. Tem até um estudo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo que dá conta do seguinte, Ana, que as bets podem causar esse ano um prejuízo de 117 bilhões de reais aos estabelecimentos comerciais do país. Eu queria entender um pouco de que maneira isso pode acontecer e também de que maneira a regulamentação pode ajudar a mitigar esse impacto econômico. Bom, você tem uma família com certos recursos ou uma pessoa com recursos e aqueles recursos podem ser gastos de várias formas, comprando alimentos, comprando roupas, bens em geral, e parte disso pode ir para os jogos. No momento em que é permitido, mesmo com toda a regulamentação, eu entendo a preocupação de outros setores da economia com essa, digamos, desvio de finalidade ou utilização para outra finalidade dos recursos. Então, são setores que estão monitorando muito como as pessoas usam dinheiro, porque é preocupante mesmo. Assim como é preocupante em termos de saúde, é preocupante também para a economia, para setores da economia. Porque se você joga, se você está usando para apostar, você está deixando de consumir os produtos que normalmente você consome com aquele dinheiro, é isso? Isso, exatamente, que pode ser desde comida, escola, enfim, até outros itens que, na medida em que as pessoas vão tendo mais renda, elas consumiriam. Isso interessa, por exemplo, varejo, comércio em geral, serviços. Agora, alguns especialistas, e a gente está vendo relatórios de instituições financeiras que demonstram que não dá para dizer ainda que esse dinheiro está provocando prejuízo para os setores da economia ou se as pessoas estão com uma renda um pouco mais alta e apostando o excedente. Então, a gente vai precisar de mais tempo para poder comprovar o efeito nos outros setores da economia. Agora, a regulamentação é essencial, primeiro, para proteger quem aposta e também para que se saiba que a pessoa vai ter alguma chance de ganhar. Se uma pessoa ganhar um valor, ela aí tem mais recursos para utilizar como quiser. Então, a regulamentação é essencial em todo esse processo de proteger a lei do país, né? E também, claro, o consumidor. E o governo está estimando arrecadar quanto? Olha, se fala numa arrecadação aí em torno de 14 a 16 bilhões ao ano. É muita coisa. É muita coisa. Eu vou dar um primeiro exemplo. As empresas aceitas vão pagar já 30 milhões de outorga. Se a gente colocar isso por todas essas empresas, dá 3 bilhões, um pouco mais de 3 bilhões. Isso só no primeiro ano. E depois, nesse volume que a gente tem visto de apostas divulgado, a arrecadação fica muito alta, não é irrelevante. Mas, de novo, o governo vai errar feio se fizer toda uma regulamentação olhando especificamente ou com maior ênfase na arrecadação e não num sistema todo que precisa ser muito bem regulamentado para proteger o apostador e a sociedade, a própria economia. Quero fazer um pouquinho de jornalismo comparativo com você agora para a gente terminar, Ana Flor. Em 2015, as bets foram vetadas na China. Canadá, Reino Unido e Itália regularam as apostas online há mais de 10 anos. Então, a gente está chegando bem atrasado aí nesse rolê. Quais são os desafios para lidar com esse tema aqui no Brasil? São enormes, porque tem muito interesse econômico em torno disso. Olha, lá em 2018, o governo acabou aprovando uma lei no Congresso que, em tese, era só para juntar uma série de regras de loterias no país. Essa lei acabou
virando uma autorização para as bets. Em 21, o que era para olhar só para bets esportivas, autorizou todo tipo de bet. Então, ao invés de o Brasil fazer um processo crescente, em que vai testando a entrada de um tipo de aposta e de outro, fez tudo de uma vez, porque há pressão econômica sobre o Congresso também. Então, essa é uma questão que a gente está entrando num mercado em que vamos ter que testar na população brasileira o quanto isso provoca de impacto. Agora, de novo, o Brasil e o brasileiro têm um histórico de jogos ilegais, jogos que são feitos fora da economia normal conhecida. Agora, a gente pode ter uma noção de quanto é esse dinheiro a partir da utilização, do desvio para bets, até porque muitas dessas empresas que estão surgindo agora, há indicações de que são de grupos que já operavam jogos ilegais e que estão indo para a legalidade. Então, o Brasil vai ter que perceber, mas vai ter que ter uma maturidade para proteger também a sua população, seus apostadores. Ana Flor, internacionalmente conhecida como Ana Flower, muito obrigada, porque a gente está na maior correria da cobertura eleitoral e ainda assim você achou um tempinho aqui para a gente falar de um assunto completamente diferente. Obrigada, minha amiga. Muito obrigada, é um prazer estar sempre aqui e boa sorte. Para todas nós, um beijo. Um beijo. Para você que ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Participar do canal do G1 no WhatsApp. Por lá, você pode ativar as notificações, receber as principais notícias do dia direto no seu celular. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuzaneri, fico por aqui, até o próximo assunto.